essa segunda etapa, né, nosso café científico, ele está muito ligado a uma coisa que, para mim, foi uma vitória muito grande, assim, eu acho, desse primeiro ano da gente de Piccolo, que é poder oferecer aos pacientes que a gente, né, atendeu aqui ao longo desse ano, sobretudo aos pacientes que Manu, inclusive, atende, mas que vem também de demandas externas, oferecer a possibilidade dele executar um modelo de intervenção precoce, o Denver na Piccolo, assim, né, pela Piccolo, né? Eu sempre, desde que essa possibilidade ela veio à tona, era uma meta da gente, assim, desenvolver e estruturá-lo para que ele realmente acontecesse. E Laura entra nesse processo para viabilizá-lo, né? Então, a gente fica muito feliz pela sua presença, pela parceria, inclusive, por fazer parte desse processo, por viabilizá-lo. A gente fica muito feliz mesmo, sobretudo porque a gente vai conseguir hoje trazer para a estrutura da Piccolo mais esse serviço, né? Mais esse serviço terapêutico, que é tão importante e que a gente vai conhecê-lo melhor agora, né? Eu digo porque é uma coisa que, para mim, é uma novidade ainda. Tudo é muito novidade ainda, né? E conhecer mais desses modelos de intervenção, sobretudo nos que são aplicados mais precocemente, né? Que é na hora que você começa a ver, você começa a descobrir esse universo, é que você começa a ver que existem modelos de intervenção diferentes, para idades diferentes, para perfis de pacientes diferentes. Nem tudo é uma coisa só, nem tudo manda para fazer terapia, manda para fazer... Não é. E a indicação disso também, eu acho que é um cenário que precisa ficar mais popularizado entre a equipe, para que a gente aprenda mesmo quais são os benefícios práticos, como isso se estrutura, como ele funciona, e eu acho que ninguém melhor, né? A aplicadora aqui do meu lado, para trazer essa realidade para a gente. Então a gente vai conversar muito do que como foi a última nossa atividade anterior, mas eu queria que Laura também tivesse muita liberdade para apresentar para a gente, Laura. Se apresente, obviamente, antes, mas, assim, traga essa realidade para a gente entender o que é o Denver, tá? Porque eu estou bem interessado, inclusive. Eu agradeço, né, o convite da Piccolo, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. Foi a indicação de Luísa. Verdade, e Luísa. A gente conversou, a gente chegou nesse denominador e eu me alegro muito de falar sobre o Denver, porque é um modelo de intervenção que está nos holofotes, mas eu gosto de falar que ele não é novo, ele não é um bebê, né? Eu vou só me apresentar aqui, eu sou fonoaudióloga, né? Eu concluí a certificação pelo Mind Institute, pela UC Davis, né? É a única instituição que pode formar, na verdade, um terapeuta Denver, e você tem todo o processo de certificação, né? E aí eu concluí e é uma questão de paixão mesmo. Eu gosto muito do modelo, eu me identifico, eu acredito nele, e eu sou a pessoa que levanta a bandeirinha para que as famílias e os profissionais conheçam o que é realmente o Denver. Então, a minha ideia hoje aqui é, de fato, que a gente tenha um bate-papo, né? Eu vou trazer para vocês algumas coisas, mas eu quero ouvir dúvidas também, né? Eu quero poder esclarecer o que estiver ao meu alcance, né? O que não tiver, pode ter certeza que eu vou procurar saber e volto com a resposta, porque até hoje eu tenho seguido uma proximidade muito grande com o pessoal de lá e com os formadores, então qualquer coisa que eu não souber responder, pode ter certeza que eu tenho onde buscar, né? Porque é uma bandeira que eu gosto de levantar, porque eu acho que a gente deve ir para as famílias, né? E para as crianças fazer as coisas como elas precisam ser feitas, como elas foram pensadas e como elas foram originadas, né? E o Denver, ele foi feito por duas mulheres, né? A Sally Rogers e a Geraldine Dawson. Ambas são psicólogas de desenvolvimento, professoras dos departamentos de psiquiatria nas universidades. Sally é da UC Davis e Geraldine é da Duke University, também lá nos Estados Unidos, tá? Então, elas começaram essa pesquisa em 1981,
lá no Colorado. Então, gente, tem muito tempo, né? O Denver, ele não chegou há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque culturalmente eu considero uma marca da gente nós sermos muito passionais. Então, na época do UFC, todo mundo conhecia todos os campeões mundiais do UFC. Futebol, somos todos do futebol. Na época do vôlei, vôlei do Brasil é o melhor do universo. Daiane dos Santos, não existe ginasta. A ginástica brasileira é a melhor do mundo. Então, assim, eu considero que nós somos um povo que culturalmente é bem passional e intenso, né? Então, eu acho que isso reflete em várias áreas da nossa sociedade e eu vejo isso acontecendo na prática profissional. Então, o Denver vai resolver todos os problemas que nenhuma terapia... E não é assim, tá? O Denver tem muitos anos. O Denver tem mais de 40 anos de estudo, né? De publicação, de aplicação. Então, o Denver é maravilhoso? O Denver, ele é fortemente sustentado em evidência científica. Por isso que ele é muito indicado. E aí eu vou trazer um pouquinho, assim, bem brevemente, o que é que o Denver identifica e como que ele se relaciona com o autismo, as neurociências e no que é que ele se baseia cientificamente, né? Assim como o Manu já trouxe aqui as alterações do neurodesenvolvimento, né? Ele traz que bem nos anos iniciais, nos primeiros meses, é possível identificar. Eles fizeram estudos, né? Considerando, não tinha ainda a marcação do eye tracking, mas eles já viam esse eye gaze, né? Que é quando a criança, com 4 meses, ela já foca mais em rostos humanos. A partir dos 7 meses, elas tendem a olhar mais para rostos conhecidos do que para rostos desconhecidos. Então, eles fizeram todo esse acompanhamento desde bebezinhos, né? E pegaram uma população de crianças em risco de desenvolvimento e começaram as pesquisas com ressonância magnética funcional. Quando o Manu falou, eu fiquei assim... Essa parte é bem americana, assim, eles não precisavam nem falar que foi dos Estados Unidos. Mas eles fizeram ressonância magnética funcional nas crianças antes, né? E depois de 2 anos de intervenção com o Denver, de 15 horas semanais. Então, eles viram alterações tanto na ressonância magnética quanto no eletroencefalograma, né? E no ADOS, que é uma escala diagnóstica de autismo, que é padrão ouro nos Estados Unidos, é aqui também, né? Então, assim, eles conseguiram ter sustentação científica de que a terapia mexia nos circuitos neuronais. Por quê? Existem alterações, apesar de não existir um marcador, né? Não existe uma identidade cerebral presente no autismo, em todos os pacientes que têm autismo, mas existem algumas características de alterações neuronais que estão presentes na maioria dos pacientes com autismo, né? No lobo pré-frontal, no subtemporal, na amígdala, e aí é que elas se pegaram muito nisso aí. O que é que tem? A interação social, ela não é tão reforçadora para o autista quanto é para as crianças com desenvolvimento neurotípico. Então, a amígdala não traz esse reforçador, né? Essa área responsável por atribuir o sentimento para os circuitos, né? E essa memória sentimental. Então, não é reforçador. Então, elas vão por aí. E aí começa a se estruturar o que é que o Denver quer, né? Primeira análise. As crianças nessa janela, né? Até os 3 anos, é aquele momento que as sinapses estão ali no seu ápice, não tem nada igual. Então, vamos aproveitar, porque temos as podas neurais, e aí pelos estudos, né, elas trazem um embasamento muito bacana, que como não é reforçador para a criança as interações sociais, né, isso vai sendo podado, porque eles começaram a perceber, né, a mapear tudo, que conforme esses circuitos não eram tão reforçados, eles eram enfraquecidos e diminuídos. Então, o Denver, a força dele está na interação e na comunicação, tá? Existem outros métodos que, por exemplo, batem muito mais na cognição, que vão por outras vias, mas essa é uma marca identitária do Denver muito forte.
que é trabalhar na área da interação social, na comunicação e trazendo o afeto e a afetividade entre terapeuta e criança como um tripé, né? Como um dos tripés bem fortes do Denver. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro no decorrer da minha fala. Então, assim, esses estudos, eles começaram lá na década de 80. Em 2014 teve um marco, 2012 teve um marco muito importante, que foi esse EEG, né, confirmando a alteração de circuitos neuronais, e a revista Times elegeu Denver como uma das 10 descobertas do século XXI, né, que era por justamente fornecer esses dados científicos. E em 2014 também teve outro marco que foi importante, que foi a replicabilidade de um estudo, que foi na Austrália. Então, é muito importante que eles conseguiram tudo que já tinha documentado, que já tinha sido, eles conseguiram fazer em outro cenário, tá? Então, esse é um históricozinho. E aí a gente vem. O Denver, ele é importante a gente falar o que é ESDM, né? Que a gente ouve às vezes, ISTM, que é da onde vem o modelo Denver de intervenção precoce, mais falado, né, no idioma do inglês, e isso é importante para saber a diferença do ISDM, que é de fato o modelo Denver com as suas características, né, e as terapias baseadas no modelo Denver, que são terapias que têm como base, né, o Denver, intervenção naturalística e intervenção precoce, mas não é o modelo em si. Sim, tá? Falando exatamente do modelo, ele vem de uma abordagem de desenvolvimento infantil construtivista e transacional, né, que vê o sujeito como ativo no seu processo de construção, né, e também transacional, pensando que o meio e as pessoas que estão, os cuidadores dessa criança, podem interferir diretamente no desenvolvimento dela. Né? Eles se apoiam bem no desenvolvimento na teoria da zona proximal de desenvolvimento, que é de Vygotsky, né, que fala daquelas áreas das habilidades que a criança já adquiriu, as habilidades que estão em aquisição e como a gente vai selecionar, né, cada habilidade para que uma que já esteja adquirida sirva como base para as que vêm, certo? A gente vai entrar num pontinho bem interessante. O Denver é ABA, o ABA veio do Denver, a ABA é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência mais antiga, muito mais antiga do que eu estou trazendo aqui, tá? E ela estrutura muitos dos procedimentos. O Denver é estruturado por muitos procedimentos da análise do comportamento aplicada. São esses: modelagem, suporte, reforçadores, tá? Encadeamento, generalização, são as bases que vêm da análise do comportamento aplicada. Mas o Denver bebe muito também do PRT, que é o Pivotal Response Treatment, que é também uma abordagem comportamental, tá? Mas que trabalha já trazendo a motivação da criança. Então, você trabalhar com objetivos pivotais, né? Objetivos que venham fazer sentido para a criança e trazer engajamento e colocar e aplicar no dia a dia, tá? Então, essas são as bases do Denver, mas ele tem em si especificidades que o tornam uma abordagem única, que não é apenas uma diferenciação do ABA. Principalmente trazendo que ele pensa na intervenção precoce e nesse desenvolvimento que é um pouquinho diferente do que o ABA pensa e que aqui do que o ABA pensa não, do que o ABA postula, e aqui eu vou trazer algumas coisas. Por exemplo, o reforçador, né? A gente, como é uma abordagem comportamental, a gente entende que o comportamento vai ser ditado pelo meio e ele sendo reforçado ou não, esse comportamento vai acontecer mais vezes ou não, tá? O reforço no ABA, né, ele pode ter muitas características, muitas naturezas, né? Pode ser um reforço social, um reforço, um objeto favorito, enfim. No Denver, a gente trabalha prioritariamente com reforçador intrínseco. O que é isso? A própria atividade,
a própria brincadeira, o próprio aprender precisa ser reforçador para a criança. Significa que a gente não pode selecionar objetos favoritos, ou se essa criança gosta muito de toque, a gente fazer um reforço com toque físico ou reforço social? Não. Mas prioritariamente, assim como quando você vai fazer uma terapia, você pode dizer: Tiago, a cada gole de café que você beber, você não gosta de café, a cada gole de café que você beber, eu vou te dar um gole d'água, porque você gosta muito. Né? Então, você tá bebendo o café porque eu estou te oferecendo água. Para o Denver, a ideia é que no fundo da xícara você veja um palhacinho. Então, você está bebendo porque beber o café está divertido para você. Né? Trazendo mais para a criança. Você pega um martelinho e pede para ela bater numa bolinha, é uma das habilidades do Denver. Então, você traz para a criança. Se ela bater a bolinha, ela vai ganhar uma pipoca, ou ela vai ganhar um objeto que ela gosta para fazer No Denver, a ideia é que você selecione uma atividade onde bater com o martelo seja interessante, sem precisar recompensa. Isso, para que você não precise dizer: olha que legal, você bateu com o martelo. Claro, isso faz parte da brincadeira, sim. Né? A gente gosta do reforço social, isso é para além do ambiente terapêutico. Sim. Mas a ideia é que você não precise. A ideia é que quando ele consiga bater com o martelo, a bolinha desça, aquele brinquedinho que a gente tem. E ali já seja divertido, já é reforçador. Né? Então, isso se amplia para toda a terapia. Né? O reforçador, ele é essencialmente intrínseco, tá? Essa é uma das diferenças. E outra diferença é como a gente ajuda a criança a fazer uma tarefa, a cadeia de suporte. A cadeia de suporte do ABA, ela é do total para você ir enfraquecendo. Então, você quer que a criança coloque um copinho em cima de uma torre, você ajuda ela a colocar, depois você vai diminuindo, depois você só dá um toquezinho na mão, depois você só dá o modelo, depois ela já vai só com incitação verbal. O Denver é o contrário, você vai do menor para o máximo, então você dá o modelo, depois você faz a incitação verbal, você pode dar uma ajuda com a própria torre, uma ajuda posicional. Então, essa diferença de suporte, ela não é apenas uma diferença assim, vamos botar aqui, é do mais para o menos, é do menos para o mais. Não. Tem uma ideia, né? Então, são crianças muito pequenas que aprendem, que a via de aprendizado é diferente do que a necessidade da repetição e do suporte total que muitas vezes as crianças maiores, ou enfim, uma abordagem que não trabalhe com o engajamento precisa. Tá? Laura, deixa eu lhe fazer uma dúvida, perguntar. O que torna o Denver, assim, eu entendi que talvez existem diferenças entre Denver e ABA do ponto de vista prático. O que torna o Denver uma proposta interessante, sobretudo nos primeiros anos, porque é uma terapia, pelo que eu entendo, que é a terapia mais apropriada, eu posso dizer assim, para uma intervenção precoce. Isso. Assim, e pelo que eu entendi da sua fala, o ABA, ele está num campo mais comportamental, assim, de intervenções mais comportamentais, ligadas ao comportamento. O Denver, não sei se eu estou certo falando isso, você me corrija, mas assim, o Denver, ele é mais interessante nesse sentido. Por quê? Porque é da característica do comportamento infantil, dar mais condições de melhores resultados nessa época, e mais tarde isso já se torna um pouco mais difícil. Porque esse exemplo que você me deu, por exemplo, a terapia trabalha com o benefício em si na própria terapia. A outra trabalha colocando algo que precisa servir de uma espécie de escada para você conseguir de fato o que você quer. Então, a diferença disso é porque na criança maior isso funciona melhor e na menor isso não funciona. O que é que torna o Denver mais assertivo nisso? O que torna o Denver, o que a gente vai trazer aqui agora é o currículo de habilidades. O ABA, ele funciona para crianças pequenas também. Funciona para crianças pequenas, funciona para crianças grandes. Mas o Denver, ele foi pensado num currículo de habilidades que foi desenvolvido com muitos profissionais de muitas áreas. Então, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos do comportamento. Então, eles desenvolveram um currículo de habilidades e é isso que faz o Denver, é esse checklist, tá? Então, eles olharam crianças de 12 meses a 60, ele pode ser aplicado em crianças de 12 meses a 60 meses, e ali ele coloca uma base
de uma média do que se espera para vários domínios, né? Linguagem, comunicação receptiva, comunicação expressiva. Ele tem vários domínios, tá? Mas o Denver, ele foi pensado, o ABA ele foi pensado para qualquer coisa. Sim. Você pode fazer um ABA num ambiente empresarial, por exemplo, enfim. Mas o Denver, ele foi especificamente, como a gente trouxe, né, pensado no desenvolvimento infantil até nessas habilidades. O que elas levantam é a severidade do autismo não influencia em ser elegível para o Denver ou não, mas vai influenciar sim no desempenho. O que elas viram foi o QI e a presença de comunicação antes da intervenção, eles não fazem diferença. Um QI alto, uma questão, um comprometimento cognitivo ou a presença de linguagem não faz. Agora, a severidade sim. Então, você vai ter resultados diferentes. Mas a criança continua sendo elegível e tendo ganhos no Denver, né? O que elas dizem no final é: toda criança vai ter o seu potencial maximamente explorado depois do Denver. Mas aí o que é que acontece? E aí a gente vem um pouco para a questão cultural. O Denver, ele foi feito para você ter o julgamento clínico acima de qualquer coisa, porque o que elas fizeram é aplicável para todas as crianças, independentemente da severidade, precisa só ter diagnóstico ou estar em intervenção em investigação diagnóstica e pronto. Só que aí vem as crianças que têm uma severidade maior, existe uma árvore de decisão. A gente pode usar mais reforçadores, né, reforçadores extrínsecos. A gente diminui. Eu tenho uma criança que é acompanhada, inclusive eu converso com a neuro dela e ela me pede isso: olha, essa criança precisa de mais repetição. Então, o plano dela eu adapto, né, eu faço adaptação. Ele tem mais repetições, ele tem menos objetivos, porque a taxa de aprendizado dela é menor. Então, assim, o Denver, ele dá essa liberdade. Mas o que acontece é que, infelizmente, não é o que acontece às vezes na prática. As pessoas selecionam, colocam um número X de oportunidades, um número... E o Denver, ele foi feito para ser pensado para cada criança. Então, essa criança minha, especificamente, as meninas que trabalham com ela sabem, ela precisa de mais repetição, ela tem menos objetivos por isso, eu preciso de tal coisa. Essa criança, você vai ter que trazer o reforçador tal. Então, eu falo com o psicólogo. Então, de fato, não existe essa relação com a severidade, né? O Denver funcionaria. Mas o que eu já vi na minha prática, muitas vezes, a criança que tem uma dificuldade muito grande de engajamento, né, pela própria atividade em si, ou quando ela tem um retraimento relacional muito grande, ela se beneficia mais do ABA, mesmo que ela tenha 4 anos. Eu já encaminhei um paciente meu para o ABA de 4 anos, ele podia estar fazendo Denver, mas não estava fluindo. Já tem outras crianças que esticam até um pouquinho mais do que os 5 anos, porque ela vai muito bem. Se deram muito bem, né? E eu acho que, assim, esse é um ponto que eu queria trazer muito para vocês, sabe? A gente tem que pensar em outra coisa. Essa realidade é de uma estimulação global. Foi muito aplicada também para famílias que não têm acesso a especialistas. Então, a gente tem que trazer para o nosso contexto e a nossa cultura. Uma criança vai até os 5 anos. Antes dos 5 anos, as crianças não estão na escola nos Estados Unidos, né? É muito raro que elas estejam. Aqui não. Aqui já minha tá há filha muito foi para a tempo. escola com 1 ano e pouquinho, né? Tempo, É uma exatamente. realidade cultural. Então, tanto a carga horária quanto a direcionalidade do tratamento, a gente precisa adaptar para a nossa realidade aqui. Hoje, o Denver é aplicado muito por fruto de decisões judiciais e que trazem para a criança outras terapias. Então, eu consigo conversar com a TO da criança, eu consigo conversar com a fono da criança, tirar um pouquinho do Denver, jogo mais para a terapia e vice-versa. Então, assim, o julgamento clínico é algo muito que eles trazem e que é libertador. Então, assim, existe a estrutura. Para ser Denver, o que é que precisa ter? Você precisa ter, né, o setting. Ele é feito no 1 para 1 ou o coaching parental, né, você pode fazer com os pais, ou em pequenos grupos, né? Então, você precisa ter a aplicação do checklist, existe o currículo,
o modelo foi baseado pensando nele, você tem que ter ele no seu plano terapêutico. Sim. O plano terapêutico precisa ser individualizado, tá? Toda criança, eu fiz uma parte da minha certificação com uma terapeuta russa. O plano terapêutico dela era igual ao meu, em termos de habilidades que ela estava visando adquirir. Mas ela escrevia para a criança dela, eu escrevo para a minha criança. Então, se isso não acontece aqui, isso é um problema. Coleta de dados, tá? Porque é um plano que traz essa parte mais quantitativa. Então, a gente trabalha com qualidade do ensino comportamental, antecedente, comportamento, consequência. Você precisa controlar o tanto de tentativas que você está dando, quanto que a criança está respondendo, e você precisa coletar isso em dados, para que você possa mensurar, né? Então, assim, eu sempre digo para as meninas, quem olha de longe não pode ver que o menino está ali trabalhando, aprendendo. Não, está brincando. Mas quem já conhece um pouquinho o pai e a mãe, que precisam ter o plano terapêutico na mão, sabendo que está trabalhado, ele olha e aí ele vê ela fazendo uma brincadeira, por exemplo, como a do martelo que eu dei, ou de colocar um copinho em cima do outro, ou de fazer um bingo dos bichos, né? Tira um bingo, é pareamento de imagem, mas está super divertido. Então, você tem que ver quantas tentativas eu dei. Ele, de 5 cartinhas que eu tinha separado ali, ele acertou 3, então eu preciso coletar esses dados. Ele precisou de suporte, ele não precisou de suporte. Então, isso precisa ter. Denver sem coleta de dados não é Denver, tá? E a fidelidade ao modelo, que essa é uma coisa bem característica também dos norte-americanos, tudo bem estruturadinho. E a primeira vez que eu li o manual era obrigatório ler essa parte. E aí eu fiz, gente, isso aqui é maluquice de americano, eu vou ler porque estão mandando ler, né? E aí a segunda vez eu fiz, não vou conseguir me pontuar. É um anexo onde você tem 13 itens, né, para dizer que você está seguindo os preceitos do Denver e fazendo Denver. E você pontua esses itens de acordo com o que está no anexo. Eu fiz, não vou fazer isso. Isso não faz parte. Hoje eu sou apaixonada, eu sei praticamente de cor os 5 itens dos 13, porque nada mais é do que uma cortesia das autoras em dizer, se você está fazendo Denver, olhe para esses 13. Você está atendendo assim? Você está levando em consideração isso? Você está levando em consideração o afeto? Né? Então, assim, só precisa ter isso para ser Denver. Carga horária é um pré-requisito do Denver? Não é, tá? O mínimo de carga horária que você precisa ter é 1 hora de carga horária semanal. Você tem pesquisas com essa carga horária. Mas se você aumentar a intensidade com qualidade, a probabilidade de melhorar os resultados, sim. A gente só não quer criança com burnout, né? Então, assim, fazendo zilhões de coisas, inclusive, minha próxima tatuagem deve ser página 190, que é onde está escrito lá, a criança tem tempo para brincar livre de direcionamento regularmente, ponto. Então, todo mundo tem que lembrar isso. Isso está posto lá, né? Então, assim, brincar livre é brincar livre. E tempo regular não é só final de semana. Tempo regular para a criança é todo dia, né? Acomodação neuronal, enfim. Fora isso, é Denver. Ah, mas a minha criança não precisa de mais repetições. Você faz com mais repetição, né? Ah, mas a reavaliação é de 3 em 3 meses, mas essa criança ficou doente, essa criança teve mudança de terapeuta, essa criança mudou... Faz com 4 meses, 5 meses. Então, assim, não existe essa inflexibilidade. Você tem o que é a base e o resto disso, eles mesmos dizem, é julgamento clínico. Até porque, para você ser um terapeuta Denver, você tem que ser formado num currículo. Eles fazem uma análise de currículo antes de te aceitar, num currículo que você seja um profissional da área de saúde, que seja capacitado, habilitado e validado por um conselho para trabalhar sozinho com uma criança que tem autismo. Então, a gente não está falando de uma pessoa simplesmente para selecionar objetivos né, e jogar dados no gráfico. Né? Então, ao mesmo tempo, e é isso que eu me apaixono pelo Denver, ao mesmo tempo que ele é estruturado, né, e a gente vai ver aqui as brincadeiras, né, aqui na frente como ele tem os 4 níveis do checklist, né, ele é pensado especificamente para crianças no TEA, né, diferente de outros protocolos
que tem, comparando o desenvolvimento com a criança típica, o checklist foi pensado para crianças no TEA. Então, tem coisas que uma criança típica não faz numa cronologia do que está no checklist, mas que é mais característico de crianças pensado no desenvolvimento atípico. Né? Então, assim, aqui é um exemplo de um checklist, né, onde você observa, você tem lugar para a observação da família, a observação de professor, a observação de outros profissionais. E depois de fazer a avaliação, você faz um plano de tratamento. Então, qual é o fluxo hoje? A criança chega, né? Geralmente ela vem depois de uma consulta com o neuropediatra, com o pediatra, com o médico, né? Ela tem uma solicitação do Denver, ela faz uma avaliação com a aplicação do checklist, e aí eu avalio a criança, preencho o checklist e seleciono quais são os objetivos terapêuticos que vão entrar no plano de intervenção dessa criança, no plano de tratamento. Plano de tratamento, os objetivos são objetivos simples, né? Então, por isso, objetivos que numa curta duração você consiga ter uma evolução, né? Então, o plano terapêutico dura de 12 a 14 semanas. Você monta mais uma coisa que é uma base do Denver. Você não pode fazer o Denver, eu vou fazer o Denver só de comunicação para essa criança. Não, eu vou fazer o Denver, mas eu vou fazer o Denver só de cognição. Não, você tem que ter objetivos de todas as áreas, né? Comunicação, receptiva, expressiva, atenção compartilhada, imitação, cognição, motricidade grossa, motricidade fina, independência pessoal. É um desenvolvimento global. Aí a gente entra. Mas essa criança, os objetivos dela de motricidade grossa, ela tem uma questão, né, também motora, enfim. Não posso colocar o de motricidade grossa. Não vai fazer o Denver? Não, é uma exceção para essa criança. Mas você precisa ter objetivos em todas as áreas. E aí é o que a gente já falou. Se ela tiver uma média de aprendizagem mais baixa, menos objetivos, mais repetições, objetivos de todos os domínios. E aqui a gente também falou da questão da severidade e dos ganhos. Tá? E aí, como é que se estrutura uma sessão do Denver? Quanto mais natural for o ambiente, né, para a criança, quanto mais naturalístico mesmo for, quanto mais em casa essa criança estiver se sentindo, é mais indicado que o Denver ocorra, né? Ele pode acontecer na escola, é também um parêntese, pode, mas com várias aspas. Pode ser na clínica? Pode, mas o ideal é que seja no ambiente da criança. Em casa, ela vai brincar. Agora, é um brincar sem estrutura? Não. Qual é a estrutura de uma sessão do Denver? Primeira coisa, toda brincadeira é dividida em duas possibilidades de categorização. Ou ela é uma atividade com objeto ou uma rotina sensório-social. Atividade com objeto, literalmente você traz um objeto ou um brinquedo e faz aquela brincadeira e a triangulação com a criança. Rotinas sensório-sociais é como se fosse uma brincadeira sem brinquedo. Então, um aviãozinho, um pula-pula, um brincar de esconder achar, cantar e dançar. Você pode até usar objetos, mas eles não são o fim e nem a criança não manuseia ele. Então, uma bolinha de sabão, né? Algo que você use só para facilitar a brincadeira entre o adulto e a criança, certo? Então, você tem essas duas possibilidades. Ou uma atividade com objeto, ou uma rotina sensório-social. E todas as sessões todas as brincadeiras precisam ser divididas em 4 etapas. Isso também é uma especificidade. Quando eu atendo como fono, às vezes eu não faço o encerramento da brincadeira, né? Posso fazer uma brincadeira sem variação. No Denver, não pode. Você precisa ter abertura, tema, variação e fechamento. Isso é para você trazer e entender que existe sim uma estrutura do brincar. Por quê? O Denver ele fala muito de seguir o interesse da criança. Bom, se eu não tenho um reforçador previamente selecionado para uma brincadeira, eu preciso saber onde é que essa criança vai querer se divertir, né? Então, por seguir a liderança, algumas pessoas podem pensar que o Denver é o que a criança quer, você pega e brinca.
Não é bem assim, porque você tem uma co-construção, mas você precisa ter a estrutura da brincadeira. Então, você vai brincar com aquilo ali, pronto, você vai fazer a abertura, vai, né, definir quais são os materiais que precisa. Tema é quando você troca turno. Se você está brincando de uma coisa e a criança também, vocês estão no tema. Então, estou brincando de carrinho, de passar o carrinho aqui. Depois eu tenho vários carrinhos. Agora eu vou brincar de colocar esses carrinhos numa garagem. Ele vai me imitar colocando um carrinho na garagem. É variação. A variação ela não vem só para aumentar a motivação da criança. Ela vem pensando em objetivos. Se você tem objetivos de vários domínios, você precisa também ter muitas oportunidades de aprendizado. Então, antes eu estava trabalhando a imitação. Agora, eu quero que ela fale bibi, eu vou dar a oportunidade. Então, a minha variação vai ser diferente. Agora, eu tenho um carrinho vermelho que vai entrar num baldinho, que é uma garagem vermelha, um carrinho azul no baldinho. Então, agora a minha variação é por isso, mas porque eu quero trabalhar o objetivo de cognição, que é pareamento de cores. Então, existe uma estrutura. Quando o terapeuta ele está bem ciente dos objetivos da criança, ele consegue fazer uma riqueza intencional, né? Intencional, mesmo que pareça algo que não tem estrutura. Né? Exatamente. Então, é assim que a sessão, né, tem que ter variação e tem que ter o encerramento, o fechamento de todas as atividades. Eu trouxe aqui só como um exemplo para vocês verem, né? Porque eu falei que ia ser tipo um bate-papo e eu já estou aqui com a boca seca. Eu quero ouvir mais vocês, por favor. Mas assim, eu trouxe aqui só os itens que são avaliados na fidelidade, que trazem um pouquinho, que são o que é um suco de Denver. Vamos lá. Então, fala sobre gestão de atenção da criança. A fidelidade é como você está gerindo bem a atenção da criança entre os objetos e você, tá? Isso é bem importante, porque como a gente atende em casa, a gente muitas vezes precisa fazer alguns ajustes ambientais, né? A gente sabe que são crianças que naturalmente têm uma preferência já por se atrair visualmente para coisas e não para pessoas. Então, a gente tem que diminuir a nossa competição, né? Fala um pouco disso. Formato ACC é porque o Denver é um ensino comportamental. Como é que está? Antecedente, comportamento, consequência. Você está seguindo? Quem está assistindo sua sessão? Está vendo que você está dando antecedentes claros para a criança? Ou você está uma chuva de antecedente, você não está fechando com a consequência, enfim. Aplicação de técnicas de instrução que fala sobre subida de suporte, encadeamento, gestão de erro, capacidade do adulto para modular o afeto e a excitação da criança, gestão de comportamentos indesejados, que a gente também faz uma gestão quando eles aparecem, qualidade do engajamento diádico, o quanto que o adulto e a criança estão participando juntos dessa brincadeira, e o adulto não é só um diretor. Às vezes é muito comum, a gente assiste e aí o terapeuta que está no chão com a criança está ali. Isso, agora e essa vai aonde aqui? E essa vai aonde aqui? E essa? Então você é um diretor. O Denver ele não permite que seja assim a sessão. Você tem que trocar turno, você tem que brincar junto com a criança, tá? Motivação da criança tem que estar lá em cima sempre. Uso do afeto positivo, que é uma das diferenças. Então, o afeto ele não é só uma característica que todos nós deveríamos ter por estar lidando com crianças, mas é um instrumento mesmo, considerando que faz parte da base da intervenção. Sensibilidade do adulto às pistas da criança, oportunidades comunicativas, adequação da linguagem, estrutura e elaboração de uma atividade conjunta e a transição entre atividades, tá? Uma última fala que eu queria fazer aqui é sobre a importância de toda criança que faz o acompanhamento do Denver e que tem a equipe multidisciplinar, o terapeuta de referência dessa criança no Denver, né, o terapeuta Denver no caso, ele precisa se comunicar. Então, vai no pediatra, leva o relatório de como está, vai na consulta com a neuro, leva o relatório de evolução. Né? Então, tem uma TO, pergunta, olha, eu coloquei isso aqui para ele. Né? Ele já dá conta disso? E aí, às vezes, as TOs me falam, Laura, tira isso aqui, porque isso aqui ele ainda não consegue. Então, eu mando o checklist para reavaliação.
E precisa ser uma via de mão dupla, né? Então, é dizer assim, às vezes a TO atende com as meninas que estão acompanhando a criança no Denver. Então, faz assim, poxa, eu vou passar para ter algumas coisas que ela pode me ajudar com um pouquinho mais em casa, porque os objetivos, ele precisa de generalização. Não adianta a criança fazer só ali com a T, ou só no consultório da fono, ou só no consultório com a psi, né? Então, essa generalização é importante, assim como participação familiar, que eu não trouxe e não dei um enfoque grande aqui. Eu sou uma grande entusiasta da participação da família, né? Eu fiz uns cursos também de capacitação parental e isso é muito importante. Eu só queria trazer que, como às vezes o Denver tem muitas horas, pode parecer que é um distanciamento da família, quando na verdade não é isso que a gente busca, muito pelo contrário, a família faz parte desse processo durante todo o processo. Maravilha. Mais ou menos isso. Esse modelo é um modelo, assim, para mim, eu estou aqui ouvindo você falar e estou pensando, né, na complexidade que eu dei, porque para mim não era tanta coisa. Eu tinha outra percepção, na verdade, né? E é interessante isso, porque você tem toda uma estruturação teórica robusta, né? Você não está só... que trabalha com coisas que aparentemente, na cabeça de alguém que não enxerga o todo, vai falar, pô, você tá brincando? Tipo assim, você tá... Que é isso mesmo? Eu tô gastando dinheiro para o menino ficar brincando, eu faço isso. E isso é importante porque traz isso, na verdade, isso meio que evidencia vários problemas, assim, né, nessa realidade. Mas, para mim, o maior de todos é que as pessoas estão buscando intervenções que a gente já não sabe mais quais são, assim, o que as pessoas querem nessas terapias, assim, qual é a perspectiva das pessoas para essas terapias, porque a terapia é o brincar é a interface da terapia. Sim. Mas existe uma ideia, inclusive científica, por trás disso. Mas as pessoas estão procurando o quê? Assim, estão insatisfeitas com o brincar, estão insatisfeitas com... E muito vem da superficialização mesmo do entendimento de uma terapia dessa, porque você só vai realmente entender que ela é uma terapia mais complexa quando você para ver, que até então é mais uma terapia, enfim. E eu acho que também da nossa cultura de medicalização, de intervenções mais... As pessoas estão procurando coisas assim, na realidade é essa. Assim, eu não vou fazer Denver, eu quero um remédio que melhore, eu quero uma outra coisa que funcione. Uma das coisas que eu tenho muito desejo de ver aqui, né, em Lauro, eu estou em Lauro de Freitas, eu sirvo essa comunidade, um dos braços de objetivo da Piccolo é a gente fortalecer o segmento científico aqui, né, sobretudo o segmento científico pediátrico dentro daquilo que a gente faz, né. E isso é bom, isso já existe em algumas outras clínicas, já promovem isso há mais tempo. Eu acho isso maravilhoso. A gente tem que ter essas rodas mesmo de troca, de conversa, enfim, permeada de conhecimento, permeada de muita troca nesse sentido. Mas o mais importante é fortalecer mesmo esse serviço. Assim, entendam a Piccolo como um serviço de saúde que tem um propósito. Eu acho que esse é o mais nobre da Piccolo. É o propósito de ser esse serviço de excelência e não só um serviço de excelência para o usuário do serviço, mas ser um serviço de excelência para quem está nele, assim, garantindo assim, um lugar legal, com uma filosofia legal, que respeite a atribuição profissional, assim, que você tenha o seu espaço preservado, sua autonomia profissional, dignidade profissional preservada. Assim, a gente tem muito cuidado com isso também, sabe? É isso, viu? Obrigado por terem vindo, tá? Foi muito proveitoso, eu gostei demais, de verdade, fiquei muito surpreso com isso. Obrigado, Laura, obrigado, Manu, obrigado a todo mundo, viu? Podem contar com a gente aí, o que precisarem. Valeu? Valeu, galera!